Estamos retornando aqui. Esperar o pessoal entrar novamente e esperar a Rejane para a gente conversar um pouquinho sobre autocompaixão. Bem-vindos, bom dia, todo mundo que está chegando aí. Esperar a Rejane entrar novamente, para ver se a gente consegue. Bom dia, Bruno. Bem-vindo. Edilene, bom dia. Júlia, e aí, Júlia? A gente precisa fazer uma outra live, né? Bom dia, Geórgia. Rejane, vamos lá. Cheguei Certo? novamente. Bom Ótimo. dia a todo mundo. Bom dia. Dormiu bem, Paulo? Sim. Deu para relaxar um pouquinho, né? Cheio de autocompaixão aí dentro de você? Sim. Às vezes a gente acaba... Vamos conversar mais sobre isso, né? Mas às vezes a gente acaba se culpando sobre algumas coisas. Mas vamos ser gentil, como a música aqui, né? Nós começamos com uma música que eu acho maravilhosa. Eu iniciei com ela, porque eu acho ela sensacional e tem muito a ver com o que a gente vai falar, né? Que é Seja Gentil com Você, uma música da Kelly Smith, maravilhosa. E aí vamos... A hora que eu entrei, eu vi mesmo a musiquinha suave. Ontem eu estava fazendo o curso da Camila e aí foi falado justamente do poder da música. A música, ela sensibiliza as nossas emoções, né? E ela faz com que todo aquele sentimento de mágoa, ressentimento, de autocrítica vá se amenizando aí, que é tudo que nós vamos falar um pouquinho aí com essa mulherada e todas as pessoas que vão estar nessa live aí conosco. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que é compaixão. O que você acha? Vamos fazer primeiro uma breve apresentação, né? Pode começar, se você quiser. Fala brevemente sobre de onde você é, o que você faz. Eu acho bacana. Primeiro lugar, bom dia para as meninas que eu estou vendo aqui, um monte de carinha conhecida. Minhas amigas estão aqui, minhas clientes, tudo aqui. Eu sou Rejane, né? Eu sou arteterapeuta e psicóloga, trabalho com mulheres, trabalho fortalecimento emocional. Não gosto muito de autoestima, não, viu, gente? Trabalho essa questão do fortalecimento emocional, porque nós temos uma questão da autoestima, de achar que a autoestima é essa questão da mulher bonita, empoderada, do sentido de estar de salto alto, de maquiagem. A autoestima não é isso. A autoestima é a gente se conhecer, né? A autoestima é eu fazer as pazes com a minha essência, com a minha história de vida. E trabalhar fortalecimento emocional com mulheres é ensiná-las a adquirir essa autocompaixão. Esse é um pouquinho do meu trabalho que a gente vai estar falando aqui. Conheci o Paulo num curso que a gente fez junto com a Camila Rabuski. Paulo é uma pessoa maravilhosa, um homem super sensível, poeta, psicólogo. Ah, gente, ele é perfeito, né? Perfeito não, que ninguém é perfeito. Mas Isso, vamos ver isso hoje. depois vocês vão lá e conheçam as poesias que ele faz. Eu, por ser arte terapêutica, eu uso as poesias deles com as minhas clientes. A Nossa, poesia que honra! também... A poesia também tem um processo de cura interior dentro de nós, né? Então, essa é um pouquinho da minha pessoa. Fala de onde você é. Sou de Cabreúva, interior de São Paulo, por isso que eu tenho esse sotaque, porta, né? Então, eu acho Olha que eu aí.
teve uma época que eu falei assim, vou fazer fono para mudar um pouco esse sotaque. Falei assim, Não, que é isso. não, é da minha Faz parte. essência, né? Faz parte da minha história, da minha essência. Então, por isso que eu tenho esse sotaque arretado aqui, misturado com... Sou lá de Alagoas, é uma mistura, mas E é maravilhoso de ouvir, já moro há né? muito tempo em Cabreúva. Pessoas Bom, de Cabreúva que estão aqui, um beijo. Pessoas que não são de Cabreúva, um beijo. Vamos encher esse coração de autocompaixão aí. ali as conexões sendo feitas, né? E as possibilidades daí da tecnologia. A gente está tão longe, né? Mas a gente está podendo dialogar e a gente criou essa conexão bem bacana, né? E agora eu vou partir para a parte da minha apresentação, né? Para quem não me conhece, para quem está aqui que não me conhece, que nunca me viu, né? Eu sou o Paulo Natanael, sou psicólogo, né? Formado pelo Centro Universitário Santo Agostinho, moro em Teresina, Piauí. Sou de Castelo do Piauí, natural de lá, mas moro há 6 anos aqui em Teresina. Sou pós-graduando em Suicidologia, né? Sou voluntário de um projeto também de promoção de saúde mental e de valorização da vida, dos psicólogos de plantão. E, como a Regiane falou, escrevo algumas poesias também, né? E, enfim. E hoje a gente vai vamos conversar aqui sobre autocompaixão, né? O tema da nossa live é construindo forças internas. A gente vai entender hoje como é que a gente pode construir essas forças internas. Que forças internas são essas? Diálogos sobre autocompaixão. Uhum. E aí eu convidei a Regiane. Ela tem um trabalho belíssimo com o público feminino, né? O trabalho dela é mais voltado para o público feminino, nessa ideia de fortalecimento emocional. Eu acho isso muito bacana. A questão da arte-terapia também é muito bacana nesse sentido também. E aí eu convidei ela para falar sobre esse tema, que é um tema que eu tenho me debruçado sobre ele nos últimos tempos, tenho me interessado bastante por essa temática, por acreditar nela. Acho que a gente tem que acreditar naquilo que a gente faz, naquilo que a gente estuda, e é um tema que eu super acredito, principalmente nos dias de hoje, onde a gente vê tanta autocobrança, né, tanta baixa autoconfiança, e aí a autocompaixão, ela vem nesse cenário, né, para nos mostrar e nos fazer refletir sobre muitas coisas. Então, o convite que fica hoje é que quem está aqui possa realmente ver esse momento muito mais do que uma live, né, mas um momento de autorreflexão, né, um momento de autopercepção, que vocês que estão aqui com a gente estejam abertos para associar tudo aquilo que a gente vai falar aqui com as suas questões, né, com a sua vida pessoal e ver como é que a autocompaixão ela pode ser acrescentada aí na sua vida. Bom, apresentações feitas, introduções feitas, vamos partir para o negócio mesmo, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a parte teórica, no decorrer vou dar algumas técnicas, e a Regiane vai dar o depoimento dela, vai falar como é que ela utiliza essa temática com as mulheres, qual a importância dessa temática, quais são as vivências e experiências que ela tem com essa temática no contexto clínico dela, né? Com as mulheres, na arte-terapia. Então, vamos fazer essa associação aí de experiências, de vivências. E já iniciando, de fato, agora, né? O que é autocompaixão? O que será? Bom, a gente falou aqui sobre autocompaixão, deu uma introdução. Possivelmente a gente pode ver esse termo por aí. Né? O que é, de fato, autocompaixão? O que é compaixão? Né? Compaixão é quando você é despertado para fazer algo pelo outro. Ela vem aí como um complemento aí da empatia. Quando você é empático, você consegue ter essa compaixão. A compaixão é um elemento de ação da empatia. Né? Você realmente fazer algo pelo outro. E a autocompaixão? Como o próprio
como é que chama? É radical esse auto, esse nomezinho auto, acho que é radical que chama no português, não lembro. Esse auto, quer dizer auto. Auto vem de você mesmo. Então, a autocompaixão é o quê? É a compaixão que você tem por si mesmo. E aí, o que que envolve isso, né? Vamos para uma definição bem simples. Tratar a si mesmo da forma como você trataria um amigo ou alguém que você gosta. Vamos pensar um pouco? Na nossa cultura, a gente tem essa tendência de ser cordial com o outro, de ser gentil com o outro, de ser amoroso com o outro, né, com pessoas, com nossos amigos, com nossos familiares. E muitas vezes a gente acaba não trazendo, voltando essa compaixão para si mesmo, essa cordialidade, essa gentileza para si mesmo. Por que é tão difícil? Né? Porque a gente vive nessa sociedade que prega mais isso. Né? A gente não pode olhar para si, na verdade, a gente não pode olhar para as nossas emoções, enfim. E aí a autocompaixão vem com essa visão, né? De você tratar você mesmo da forma como você gostaria, da forma como você trataria um amigo que cometeu um erro, que está passando por alguma dificuldade, né? O que que você faz? O que que nós geralmente fazemos, falamos, quando... Imagine você que está assistindo essa live. Um amigo seu cometeu um erro e está se culpando muito por um erro que ele cometeu. O que que você fala para esse amigo? Né? Possivelmente você vai falar, tá tudo bem, isso acontece, né? Nós erramos, nós não somos perfeitos. Então você direciona isso para o outro. Por que que é tão difícil quando o erro vem de mim? Por que que é tão difícil eu direcionar essas palavras que eu direcionaria para um amigo? Por que que é tão difícil eu direcionar essas palavras para mim mesmo? Poxa, Paulo, eu entendo que você errou, mas tudo bem, todo mundo erra. Né? Então, a autocompaixão vem nisso, de você construir realmente as suas forças internas e você ser o seu melhor amigo. Né? Uhum. Transmitindo toda essa generosidade, essa bondade para si mesmo também. Porque a gente cai muito na autocobrança, na culpa, na autocrítica. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer da live. Então, a autocompaixão entra nisso, né? De você ser mais um aliado, seu próprio aliado, seu próprio amigo, do que o seu pior inimigo. Porque muitas vezes é assim que a gente se comporta. Muitas vezes, nós somos o nosso pior inimigo. A gente se culpa, a gente fica remoendo coisas que, poxa, eu não deveria ter feito isso, isso não deveria ser assim, eu não deveria ter falado aquilo que eu falei naquela situação, eu não deveria ter tratado fulano daquela forma, né? E claro, mas nós também erramos, né? A gente vai falar sobre 3 componentes da autocompaixão no decorrer aqui da live. Algum comentário de vocês aí? Tá fazendo sentido para vocês? Ou não tem nada a ver isso que eu tô falando? E você, Regiane, tem alguma colocação? Tenho. O Paulo falou algo, meninas, e eu vi que tem alguns meninos aqui também, né? Eu trabalho com mulheres, mas os maridos, namorados, amigos, tudo me segue lá, viu? Impressionante. E a conexão dessa questão que eu quero falar para vocês, de quando nós trabalhamos com mulheres, é exatamente para a gente conseguir despertar essa autocompaixão com a mulher, ou esse íntimo dela conseguir entender a história de vida dela. O que é a autocompaixão feminina? A autocompaixão feminina nada é da gente fazer as pazes com a nossa essência. Por que eu falo isso? Porque eu fui uma pessoa amargurada, eu fui uma pessoa frustrada, eu fui uma pessoa que fiz muito mal para mim mesmo, porque eu não sabia ter autocompaixão comigo. A autocobrança que o Paulo fala, né, para nós mulheres, nós temos que ser perfeita, nós temos que dar conta de tudo, que nós temos que... eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu tinha que tirar a melhor nota, eu tinha que ser
entregar o melhor projeto, porque eu sentia que tinha muitas pessoas lá na minha frente e a gente se cobra. Para que isso? Não precisa disso, senão a gente sofre demais. Então, essa questão quando o Paulo coloca, né, da autocompaixão, da bondade, olha como é bonita essa palavra, né, meninas? E todas as pessoas dessa live. É profundo, né, Paulo? Bondade. A gente é bom com os outros, mas a gente não é bom conosco mesmo, né? E a gente tem que aprender a ser bom conosco mesmo. E a bondade é eu conseguir entender que dentro da minha história de vida vai ter coisas que eu não aceito, que eu não entendo, mas que eu não preciso me maltratar tanto. Só uma colocação. Essa live vai ser pouco que eu falo demais, o Paulo fala demais, né? Então, vou fazer 3 lives seguidas. É verdade, mas é bom, né? É um tema que realmente, como eu falei, estava conversando com a Regiane ontem, é um tema que geralmente, quando a gente fala, dificilmente não tem um relato, né, de alguém que passa por essa autocobrança. Porque realmente a gente tem vivido muito isso. E aí você falou um ponto sobre essa autocobrança, a gente tem que tirar a maior nota, a melhor nota. Aí eu lembro dessa reflexão mesmo, que a gente estava até conversando ontem, né? A gente vive aqui numa sociedade, principalmente, eu falo aqui do contexto de Teresina, a gente tem uma cultura escolar, você tocou aí no ponto da escola, e eu sempre gosto de falar isso. A gente vive numa pressão, uma cultura escolar de muita pressão, né, onde você realmente tem que ser o melhor aluno, você tem que tirar 1000 na redação do Enem, você tem que passar, e eu sempre gosto de citar os 3 cursos, né? Quais são os 3 cursos que geralmente são os mais bem valorizados, mais bem vistos? Medicina, engenharia ou direito. E eu não desmereço esses cursos, eles são muito importantes, assim como todos os outros também. Então aqui a gente vive numa cultura em que o aluno ele tem que sair bem, sempre bem, tirar notas boas, passar no vestibular, para ter o seu rosto estampado lá no outdoor, nas ruas da cidade. As escolas fazem questão de colocar isso, né? E é uma crítica que a gente faz realmente, né? Porque, claro, existem acertos, a gente acerta, a gente faz muita coisa boa, mas existem muitos erros também, a gente erra, né? A gente erra e isso é super normal, a gente vai ver daqui a pouco, que é normal do ser humano, os erros. Né? Nós cometemos erros, nós somos imperfeitos, nós não somos perfeitos. Vamos só dar uma olhada rapidinho no que o pessoal está comentando. Tem uma pergunta muito boa aí, Paulo, eu não consegui acompanhar, vê se você acha. Ela está falando alguma coisa exatamente do que nós estamos falando, acho que seria legal a gente responder. A galera falando aqui que faz super sentido, faz muito sentido, né, pessoal? Que bom que tá fazendo sentido para vocês. A psicóloga Heloísa falou, homem também sofre, né? Naquela hora você citou sobre as mulheres e tudo mais. Mas realmente, a autocompaixão é para todo mundo, né? Homens, mulheres, crianças, adolescentes, todas as faixas etárias. É importante a gente estar desenvolvendo essa autocompaixão. Né? De repente, eu falei de criança, né? De repente, seu filho comete um erro, né? E você, muitas vezes, os pais são muito críticos, né? Por que você fez isso? Você não deveria ter feito isso. E aí aquela criança vai crescer com aquela visão, poxa, eu não posso errar, né? Eu sou inadequado, eu sou inútil porque eu errei, porque eu fracassei uma vez. E aí essa criança vai crescer com essa visão de que ela não pode errar, que se ela cometer um erro, um fracasso, ela vai ser a pior pessoa do mundo. Né? E não é verdade. A gente tem que acolher os erros, os nossos erros e os erros dos outros também. Né? Claro, a gente não pode ficar caindo no erro. A gente tem que aprender também com eles. Mas é importante a gente estar desenvolvendo essa autocompaixão, de você direcionar essa bondade para você mesmo. Né? Deró, oi Deró, que bom que você está aqui. Ela comentou assim, realmente só temos palavras de soluções para o outro. Quando acontece conosco, temos dificuldade de dirigir a nós mesmos. Não é? A gente tem, geralmente a gente tem uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo para o outro. Mas quando é para nós, a gente tem muita dificuldade. E é uma questão realmente cultural, nós não somos treinados para isso, né? Não somos ensinados realmente a olhar para nós mesmos com amor, com bondade. Estamos sempre nos cobrando, exatamente.
Gerdane Souza, que bom ter você aqui. Sabemos dizer ao outro uma palavra de conforto, isso, ou aconselhar, e achamos sempre a palavra certa, mas para nós mesmos só sabemos nos rebaixar, sofrer por não ter feito algo. E aí vem ressentimento, vem você remoer coisas do passado, e a gente sabe que quando você fica remoendo, aquilo só vai ganhar mais intensidade, né? E aí a gente tem que abrir espaço dessa autocobrança, desse remoer, abrir espaço, né, para receber esse afeto, né, esse amor de você mesmo, de nós mesmos. Vamos ver aqui o que mais. Gente, que bom a participação de vocês, eu fico muito feliz. A psicóloga Heloísa colocou, né, pressão de ser perfeito nos afasta de quem realmente somos. Exatamente, exatamente. Um dos principais tópicos é nós reconhecermos que nós não somos perfeitos. E a partir do momento que a gente reconhece que a gente não é perfeito, a gente também não vai cobrar a perfeição do outro. Tem muito isso também. Uhum. Rogéria fala assim, depois do curso Metamorfose, melhorei bastante, mas ainda me pego querendo ser perfeita. Aluna sua, Rejane? A Rogéria é uma cliente que sempre está juntas, né, Rogéria? Ela me mandou mensagem hoje de manhã. Rejane, aonde que é a live? Rejane, eu quero assistir, Rejane. Rogéria foi um presente que chegou na minha vida, um trabalho desafiador, e hoje ela é uma mulher empoderada, uma mulher linda. Foi aluna do curso que a gente fazia, eu e Heloísa, né? Metamorfose da Borboleta é um trabalho de arte-terapia, é um trabalho que desperta isso nas mulheres, essa questão da mulher auto se conhecer e voar alto. Eu e Heloísa, nós temos isso lá numa plataforma digital. Quem tiver interesse depois pode nos procurar. E é um Olha aí, trabalho... mulherada, colhem aí na Rejane. E foi um trabalho, assim, Metamorfose da Borboleta, ensinar as mulheres exatamente o que eu disse, que autoestima não é a gente se ver bonita externamente, né? O processo da borboleta é você entender esse processo de se transformar. É o processo de você entender o quanto você precisa se amar e se aceitar diante da sua história de vida. E qual é a E aí a sua gente vai história? ver, desculpa te interromper, e a gente vai ver a diferença também daqui a pouquinho entre essa autoestima e autocompaixão, né? Que a gente pode um pouco, Isso! mas existe aí uma diferença. Uhum. E é através dessa diferença, depois que o Paulo vai trazer, dessa questão da autocompaixão na experiência da mulher sentir, dela conseguir entender que muitas atitudes da vida dela, como nós estamos falando agora nesse tema, né, de ser perfeito, de perfeccionismo, por que nós aderimos isso na nossa vida? Porque provavelmente lá na nossa infância nós somos criados dessa forma. Lá na nossa infância a gente foi cobrado para ser alguém na vida. E aí quando a gente vem para a vida adulta, a gente traz muitos comportamentos. O Paulo pode falar melhor que ele é dessa área, né? A gente traz muitos comportamentos da nossa criação, de como nós somos criados lá, para a nossa vida adulta. E isso vai atrapalhar a gente, principalmente a mulher, porque a mulher ela não é treinada a ser amiga, a ser companheira uma da outra. Ela é treinada para disputar, né? Ela é treinada para que ela tem que ter o melhor cabelo, ela tem que ter o melhor corpo, ela tem que ter a melhor profissão. Só que isso, gente, adere na nossa psique muitos traumas, muitas ansiedades, muitas depressões, porque essa autocrítica da minha autocobrança com o meu perfeccionismo faz com que tudo que eu faça não tá bom. Eu limpo uma casa, aí a casa tem que estar melhor, poderia estar arrumada melhor. Estou no meu trabalho, não tá bom, eu tenho que me dedicar melhor. Então, essa nunca tá bom porque falta o quê? Saciar essa história de vida, esse vazio que tem dentro de nós, esses machucados que todos nós temos. E aí que a autocompaixão vem para dar sentido para isso.
tudo bem eu ser imperfeita, tudo bem eu não dar conta de tudo bem eu querer por 5 minutos não falar com ninguém e ficar ali só eu e eu mesmo, principalmente para quem é mãe. Eu falo que os refúgios de quem é mãe, a autocompaixão, quando está na hora de pegar as crianças pelos pescoço ou seus filhos adolescentes expulsar de casa, se tranca no banheiro. Se tranca no banheiro, respira, adere àquela paz interior, refaça o seu pensamento e depois você volta para a realidade. Porque tudo bem, a gente vai perder a paciência, a gente não vai ter esse autocontrole que a gente vê falar muitas vezes que a gente tem que ter, né, esse autocontrole emocional. Não, a gente não é perfeito. Tem dias que nós vamos conseguir, tem dias que nós não vamos conseguir. Então, a gente tem que aprender, dentro dessa autocompaixão, compreender os nossos sentimentos, compreender as nossas emoções e o que fazer com elas. Isso, você tocou num ponto aí quando você falou dessa autoestima, né? Eu acho que está no ponto ideal aqui para a gente fazer justamente essa diferenciação. Porque a autoestima, ela é muito amiga da gente nos momentos em que a gente tem sucesso, no momento em que a gente tá, que a gente tem aquilo que a gente queria realmente conquistar. Então, quando a gente tem sucesso, a nossa autoestima está lá em cima, né? Mas e quando a gente fracassa? Porque a gente fracassa, a gente erra. E quando a gente comete um erro, como é que fica a nossa autoestima? Então ela nos abandona, exatamente nesse momento. E aí é onde entra a autocompaixão. A autocompaixão ela não está só quando você tem sucesso nas coisas. Né? A autocompaixão ela envolve os momentos difíceis, os momentos onde você sente a dor, onde você sente o sofrimento, onde você é uma alternativa à autocobrança, né? A autoestima, ela tem muito isso de competitividade, né? De você sentir melhor que o outro. Então, se eu tenho o melhor carro, a melhor casa que o outro, então minha autoestima está elevadíssima, né? Se eu me vejo como alguém melhor, alguém bom, minha autoestima está lá em cima, nas alturas. Mas e se eu me ver como uma pessoa, a partir do momento que eu entro em contato com as minhas imperfeições, com as nossas mazelas, né? Com a nossa sombra? A Regiane é junguiana, né? Então, quanto mais a gente reprime essa sombra, né? Essa sombra é aquilo que a gente tem de mais negativo, digamos assim, aquilo que a gente tem de mais, como é que eu posso dizer, feio, imperfeito, né? A sombra é tudo aquilo que a gente acha ruim em nós mesmos, a gente vai querendo reprimir, esconder. Mas quanto mais a gente resiste a isso, quanto mais a gente resiste em entender que nós não somos perfeitos, que nós temos defeitos, mais essa sombra vai crescendo e mais você vai resistindo e mais você vai sentindo realmente mais dor, mais sofrimento. Que a gente precisa, como você falou, fazer as pazes com nós mesmos. E fazer as pazes não quer dizer fazer as pazes só com as qualidades. Fazer as pazes principalmente com os defeitos, com as imperfeições. E é aí onde entra a autocompaixão. Então, acho que, basicamente, né, essa diferenciação entre autocompaixão e autoestima é isso. A autoestima entra muito quando a gente tem sucesso, quando a gente tem o melhor, né? E quando a gente tem o pior, né? Ou quando a gente não tem aquilo que a gente queria, quando a gente comete algo que a gente não queria, a gente faz algo que a gente não queria fazer, ou que a gente fracassa. É necessário ter autocompaixão, principalmente nisso. Né? Eu queria fazer uma analogia aqui, para todo mundo que está aí. Muita água, porque acho que eu falo muito, aí boca seca. Quem está aí, nos assistindo, você também, Regiane, pode fazer, né? Vamos fazer. Feche os seus punhos, né? Tô Feche os segurando punhos de o celular. vocês. Tá segurando o celular. Tudo Tô bem, mas segurando o pode fazer celular que tá carregando. Vou fazer com uma mão. Tá, faz com uma, então. Mas quem tem as duas mãos livres, fecha o punho e aperta aqui, no seu maxilar. Mas aperta mesmo, de verdade, né?
Como é essa sensação? Você apertar o seu maxilar. É desconfortável, né? Quem está fazendo aí? Como é essa sensação? Você está realmente pressionando, botando força no seu maxilar, aqui nas bochechas. Realmente é desconfortável, né? Pode surgir uma tensão, né? Se você demorar muito tempo, eu estou pouco tempo aqui, mas se a gente demorar, a gente vai perceber que vai ficar muito desconfortável, né? Muito desconfortável. Vai começar a gerar tensão também no corpo, nos braços. Ó, a Louane falou, bem desconfortável. Isso. Isso aqui é o nosso auto-julgamento, a nossa autocrítica. Quando a gente cai nessas coisas, é como se a gente estivesse fazendo isso com a gente mesmo, né? E aí, para exemplificar, né, o que é autocompaixão? Autocompaixão é você fazer isso. E agora, como é que tá? Autocompaixão é você soltar. Traz É leveza, você, né? exato, é você se libertar desse auto-julgamento, dessa autocrítica. E aí você se sente leve, né? Você sente essa região leve, né? Você sente o corpo leve, os punhos leves, que você vai colocando força demais, né? Então, a autocompaixão é isso, né? Se a gente pudesse ilustrar, seria realmente isso. A Louane falou que alívio, né? Um alívio quando você solta, né? Rogério disse assim, quando está pressionando, né? É sufocante porque eu coloco muita força. Isso. Uhum. Viviane coloca, é um desconforto, né? E é realmente isso que a gente faz, né? É uma... Deró disse que quando solta, né, fica leve, confortável. Exato. Então, a partir do momento que a gente entende que a gente, nós mesmos nos damos autocompaixão, autobondade, né, uma bondade amorosa, a gente vai já ver aqui, a gente fica mais leve. A gente não fica com aquela preocupação de ter que ser perfeito, de não falhar, não Uhum. é? E aí, se a gente for... deu para entender, gente, através desse pequeno experimento, é uma forma bem simples da gente entender. Porque uma coisa é a gente estar só falando, outra coisa é você experienciar algo que ilustre, Uhum. traz um melhor entendimento. Uhum. Tomar uma água. É legal colocar para elas, Paulo, dentro dessa experiência que você fez de pressionar, quantas mulheres não se sentem pressionada nos seus relacionamentos, né? Nos seus relacionamentos de querer agregar algo com aquele parceiro e não ter um companheirismo da pessoa, ou de se sentir pressionada de fazer coisas que não quer fazer, de se sentir pressionada muitas vezes, de ter a obrigação de fazer uma comida, de pagar as contas. E a mulher hoje, por ela estar nesse lado de ser empoderada, ela acaba tendo muitas responsabilidades e tira algumas responsabilidades do homem também. Né? E eu acredito muito nessa questão da autocompaixão dentro de um relacionamento, que é uma vida um caminhando ao lado do outro. Não é só eu fazer a vontade da outra pessoa, mas eu também tenho que fazer a minha vontade dentro desse diálogo que nós estamos fazendo, que é um diálogo sobre autocompaixão. Como que é o diálogo nos seus relacionamentos? Como é o seu diálogo com o seu esposo, com os seus filhos, com o seu chefe, com os seus amigos? Que às vezes esse diálogo ele é tão inflamado e tão cheio de feridas que eu não consigo falar exatamente o que eu quero, o que eu penso, e eu acabo aderindo e guardando aquilo para mim. Um exemplo, né? É muito rico essa experiência de eu sentir que eu estou pressionando, porque quantos de nós ou quantas pessoas, independente do sexo, não engole uma situação que gostaria de falar, mas não tem coragem de falar? O que é autocompaixão? Eu buscar esse diálogo. Eu posso falar, eu não preciso falar com ofensa, mas eu posso falar
de uma maneira que eu consiga me expressar e colocar a minha dor também, né? Colocar, olha, eu não gostei que você teve aquela atitude comigo, eu não gostei que você me tratou daquela forma. Buscar um diálogo que eu consiga expressar a minha dor e não engolir essa dor, porque quando a gente engole, machuca também, né? E como você falou de diálogo, né? E também nos questionar como é esse diálogo interno, não é? Como é o diálogo de você com você mesmo? Né? Quando você está sozinho, quando você comete um erro, o que é que passa na sua mente? Né? Qual é a conversa que você tem consigo mesmo? Muitas vezes é uma conversa super rude, super grosseira, não é? Isso. E aí eu queria trazer agora três, os três elementos da autopaixão. Né? Tá parando um pouco aqui? Tá travando aí? Tá tudo bem para você? Travando um pouquinho, mas dá para entender. Tá. Não sei o que foi, não sei se é o celular ou se é a internet. Mas enfim, vamos continuar. A definição mais completa da autocompaixão nos dá três elementos. Né? A bondade amorosa, ou a autobondade, que é justamente isso que a gente já tem conversado, né? De você ser amoroso com você mesmo, da mesma forma que você é amoroso, é gentil com um amigo, com um familiar, com alguém que você goste. Então vem essa autobondade, né? Ou bondade amorosa. Um segundo elemento é a humanidade compartilhada, que é isso, né? Humanidade compartilhada. É nós entendermos que todos nós somos seres humanos e, como seres humanos, todos nós cometemos erros, todos nós temos defeitos. E isso nos conecta, né? Isso nos traz uma interconectividade social. Essa conexão. Eu me conecto com vocês, né? Vocês se conectam comigo nessa humanidade compartilhada, porque todos nós aqui, nós cometemos algumas falhas, todos nós temos nossas imperfeições. Eu, muitas vezes, já falei coisas que eu fiquei ressentido, remoendo, poxa, por que eu falei isso naquela situação? O que fulano pensou? Por que eu fiz aquilo? Né? Eu não deveria ter feito isso. E muitas vezes isso vem muito forte na gente. Podendo gerar até aí um transtorno de humor, né, uma ansiedade, uma depressão. Em casos muito extremos, essa questão de auto-julgamento, de autocrítica muito forte, em casos muito extremos, a gente tem aí a questão da pessoa tirar a própria vida, a gente vê muito isso. E aí, isso eu acredito muito na autocompaixão, né, você realmente desenvolver essa autocompaixão, porque ela evitaria muitas coisas. Bom, autobondade, humanidade compartilhada, e o terceiro tópico, mindfulness, né, um termo em inglês que é traduzido como atenção plena, né, ou consciência plena. O mindfulness, ele é uma técnica que vem, na verdade não é simplesmente uma técnica, mas é quase que um estilo de vida, uma prática que tem suas derivações, tem suas origens lá no budismo, né? E aí a ciência, ultimamente, tem utilizado essa visão, né, de mindfulness, do budismo, e tem incorporado nas técnicas psicológicas. Bom, o que é mindfulness? Mindfulness, como o nome diz, né, a tradução, consciência plena, é você estar consciente, né, plenamente consciente, plenamente atento a tudo aquilo que acontece com você, as suas experiências internas, as experiências externas. Né? Então, mindfulness é isso. E é você estar consciente no momento que acontece, né, no aqui e agora, e sem julgamento, sem resistência. Então, o que acontece muitas vezes? Nós fomos criados numa cultura onde nós não podemos expressar, nós não podemos sentir raiva, nós não podemos sentir inveja, ciúmes, sentimentos ditos negativos. Né? E aí, quando isso vem, porque isso vai vir uma hora ou outra, todos nós aqui já sentimos raiva, já sentimos ciúmes em determinado momento da vida. O que a gente quer fazer quando a gente sente? A gente quer se livrar.
né? É como se a gente dissesse, não, aqui não, não posso sentir isso, meu Deus, o que é isso? Não posso sentir isso. E aí Mindfulness entra com uma proposta contrária, de você não resistir e aceitar aquele sentimento. E aí entra a humanidade compartilhada, né? Todos somos seres humanos e todos sentimos algum tipo de sentimento desconfortável, ou de um sofrimento, de uma dor. Todos nós temos nossas dores. Claro, ninguém quer sentir dor. E aí a gente às vezes cai nesse erro de querer evitar a dor. Mas a gente não tem como evitar a dor, muitas vezes. O que a gente pode fazer? Lidar de uma melhor forma, entender que, bom, outras pessoas também sentem dor, sentem sofrimento, sentem esses sentimentos ditos ruins. Eu não sou o único nisso, a sentir isso. E aí Mindfulness traz essa proposta. Né? No momento que eu estou sentindo, sei lá, uma raiva, foi a proposta do Mindfulness, da consciência plena, estar consciente. Bom, o que eu estou sentindo é uma raiva. Sem dizer se é bom ou se é ruim. Simplesmente você reconhecer e nomear essa emoção. Bom, isso é raiva. Ok, tudo bem eu me sentir assim. Tá doendo, é um sofrimento, é uma dor. Tudo bem. Sei que pode parecer muito difícil, justamente porque a gente aprendeu, nós aprendemos a querer resistir a esses sentimentos. Mas como a gente tem comentado aqui, quanto mais a gente resiste a algo, mais aquilo se torna forte. Então, mais aquilo retorna de uma maneira mais forte. Então, que a gente possa, né, olhar para as nossas dores, para os nossos sentimentos ruins, de uma outra forma. Uma perspectiva de aceitação. É fácil? Claro que não. Claro que não é fácil a gente aceitar. Mas a gente precisa aceitar para que a gente não venha sofrer mais ainda. Porque, uma outra analogia, imagina que a dor, momentos de sofrimento, momentos de tristeza, de dores que nós sentimos durante a vida, é como uma faca, né, no nosso peito. Quando a gente quer resistir a essa dor, quando a gente pensa, poxa, eu não devia estar sentindo isso, é errado sentir isso, né, eu não deveria estar com raiva, e entra toda essa questão da autocrítica e do autojulgamento, é como se nós mesmos colocássemos outra faca. E aí vai doer mais, porque são duas agora. A gente não tem como evitar a primeira, né? Porque, enfim, sofrimento faz parte da experiência humana. Mas a gente tem como evitar a segunda. E diminuir um pouco, amenizar um pouco essa dor, a partir do momento que a gente lida de uma maneira melhor com as nossas questões. Não é verdade? Posso fazer comentar alguma coisa? Eu quero comentar algo dentro da fala do Paulo. Como que a gente vai colocar arte terapia nisso, né? Como que a arte terapia vai entrar nisso? Uma questão que o Paulo falou que é muito importante para a gente aprender juntos hoje. Não tem como fugir da dor, todos nós vamos ter dor e todos nós vamos passar por momentos difíceis. Mas isso não significa que eu tenha que viver com aquilo. Eu preciso trabalhar esses sentimentos. E como que eu trabalho essa questão dentro da arte terapia? Gosto muito de utilizar esse termo da mulher real, porque nós idealizamos uma mulher ideal que ela não vai ter problema. E a mulher real tem problema. A mulher real tem celulite, a mulher real tem conta para pagar, a mulher real vai ficar chorando porque teve uma decepção amorosa. Nós temos carências dentro de nós, são sentimentos, são histórias de vida, e essas histórias de vida precisam ser ressignificadas. E o que é ser mulher real dentro desse processo de dor? É eu pegar essa dor que o Paulo ensinou vocês, cada uma hoje, olhar para essa dor, e eu tenho dois caminhos. Ou eu deixo essa dor me matar, ou eu transformo essa dor em aprendizado, que é a autocompaixão. Como que eu faço isso? De repente, eu posso pegar essa dor, olhar para ela e ver que ela faz tão mal para mim, mas tentar um pensamento como que eu posso aprender algo com aquela dor para eu ser uma pessoa melhor
para mim, como ele disse, é um processo fácil? Não, mas é um processo possível. Por quê? Porque quando eu significo aquela dor na minha vida, aquilo faz sentido para eu ter uma vida nova comigo mesmo. No processo de arte-terapia, como que a gente vai trabalhar isso? Com música, com desenho, com escultura, com colagem, com técnicas que você consiga entender esse processo de dor. Perfeito. E aí a gente tem bom, a gente falando aqui sobre autocompaixão, alguém pode pensar, bom, autocompaixão então é autopiedade? Não, de forma alguma. Porque autopiedade, o que é autopiedade? É quando você diz, pobre de mim, coitado de mim, ai de mim, meu Deus, como eu sofro. Né? Autopiedade é isso. Autocompaixão vem numa perspectiva completamente diferente. Enquanto a autopiedade diz, ai de mim, pobre de mim, a autocompaixão diz, a vida é para todos. Então, todos sofremos, todos temos dores em algum momento. Mas que a gente possa acolher essas dores. Entender que essa dor também é necessária. Né? E a dor, ela pode ser mais suportável quando, lembrando agora do Viktor Frankl, né, aquele psicólogo que passou um tempo nos campos de concentração, né, eu estou relendo esse livro dele, o livro Em Busca de Sentido, e quando você entende que existe um sentido na sua dor, aquela dor ela se torna suportável. Você entende o que está acontecendo aquilo. E aí, será que ter autocompaixão também pode surgir essa dúvida? Bom, eu vou olhar para mim, olhar para os meus erros, aceitar minhas imperfeições, sou assim mesmo. Será que é ser egoísta? Não. De forma alguma é ser egoísta. Mas a autocompaixão, ela nos dá, se a gente dá compaixão para nós mesmos, né, a gente acaba também entendendo o outro. Se a gente entende quando a gente comete um erro, a gente também se torna mais hábil para entender o outro quando o outro comete um erro. Isso não é ser egoísta. Né? Isso mesmo. E aí uma coisa bem bacana assim, da gente comentar mais um pouco é sobre essa questão da autocrítica, né, que a gente tanto comentou. Por que a gente se critica? Por que quando a gente falha, o nosso primeiro instinto é se criticar, se auto-julgar? Tem uma questão cerebral aí também, né? A autocrítica, ela ativa o nosso sistema de luta e defesa. A autocrítica, ela surge no momento que a gente identifica uma ameaça. A gente identifica uma ameaça, poxa, o que é isso? Está acontecendo alguma coisa aqui, né? E aí é ativado esse sistema aí de ameaça e defesa para solucionar esse problema. Só que aí, qual é o problema nesse caso? É você mesmo, é suas questões. Né? O problema, digamos assim, são suas imperfeições. E aí o cérebro ele quer resolver isso. Só que aí entra em forma de autocrítica. E às vezes a autocrítica ela vem como forma de nos proteger, justamente dessa ameaça. Só que a intenção da autocrítica é boa, mas acaba trazendo consequências que não são boas, né? Que não são legais. E aí a autocompaixão, ela está associada a qual sistema? Enquanto a autocrítica está relacionada ao sistema de ameaça e defesa, a autocompaixão está relacionada ao sistema de cuidados, né? Que é o sistema lá dos mamíferos. Então você imagina bem aí a cena de uma mãe cuidando do seu filho, dos seus filhos, né? Esse afeto, esse amor, essa bondade, né? Tem a ver com o sistema de cuidados. Nós precisamos de cuidados também. Nós precisamos, cada um de nós tem necessidades afetivas, necessidades que precisam ser supridas. E muitas vezes essas necessidades não são supridas durante a nossa vida. Então, de repente, você que está aí assistindo essa live, de repente você é alguém
que durante toda a sua vida você não experimentou o afeto, você não experimentou o amor, seja da sua família, seja dos seus amigos ou de alguém, né? E é importante que você mesmo possa realmente olhar para você e acreditar que você é digno de amor, sim. Você é digno de afeto, sim. Então, se não te deram afeto, se não te deram amor, você pode se dar esse amor. E aí entra a autocompaixão, a autobondade, a bondade amorosa direcionada para você mesmo. E aí, baseado nisso, eu queria deixar um outro exercício, uma outra técnica da autocompaixão, que vai muito de encontro a isso, que é o toque calmante. O que é o toque calmante? No momento em que você estiver sentindo, sei lá, a pior pessoa do mundo, né, se auto-julgando, se auto-criticando por ter cometido um erro, uma falha, escolha um lugar no seu corpo, né? Escolha um lugar no seu corpo onde você vai transmitir para você mesmo, porque muitas vezes a gente não pode esperar do outro, às vezes a gente quer que o outro nos direcione afeto, carinho, amor, e às vezes o outro também não conheceu isso, não sabe repassar. Então nós mesmos podemos e devemos, né, ser os nossos próprios amigos e os nossos próprios apoiadores. Nós precisamos ser direcionar esse conforto, essa calma para nós mesmos. Então, o toque calmante vai entrar nessa questão. Né? Escolha um toque no seu corpo. Pode ser a mão no coração, né? Pode ser, de repente, aqui no ombro, no pescoço, né? Onde você sente tensão. E aí você coloca a mão sobre esse lugar. Né? Pode ser, de repente, um abraço em você mesmo. Você acolher você mesmo. E direcionar coisas boas. Tudo bem você se sentir assim, né? Tudo bem. E aí trazer esses elementos que a gente falou aqui, da humanidade compartilhada, né? Todas as pessoas sentem isso, todas as pessoas podem sentir isso em algum momento da vida, né? Então, o meu toque calmante é aqui, né? A mão no coração e eu faço uma pequena massagem aqui. É um exemplo de toque calmante. Então, sempre que eu quero relaxar, sempre que eu quero me confortar, eu faço esse toque, e é importante que você esteja plenamente atento, plenamente consciente, não fazer por fazer, não fazer de forma automática, né? Mas você realmente direcionar a bondade amorosa. Imagina que o seu amigo cometeu um erro, o que você falaria para ele? E aí direcionar isso para você. Tudo bem, eu me senti assim. Ok, isso acontece. Eu estou aqui para você. Né? Então você se colocar para você mesmo. Eu estou aqui, se você precisar. Eu te acolho, eu te aceito. Vamos trabalhar junto para ver o que a gente pode mudar. Né? Se você errou, o que você pode fazer para melhorar? E não se criticar, poxa, por que eu fiz isso? E aí a gente tem logo essa atitude, né, quando a gente erra. Não deveria ter feito isso, eu sou um idiota, eu sou isso, sou aquilo. E aí percebam que a autocompaixão vem num caminho completamente contrário, você se acolher. Então, fica aí para vocês a questão do toque calmante. Vocês possam estar usando, escolhendo um lugar do corpo, enfim, que você possa se tocar e transmitir, né, intencionalmente essa bondade, essa autobondade. Muito bom. Eu não sei se nós temos, quanto tempo nós temos, mas eu quero trazer duas experiências. Duas experiências na prática desse toque que o Paulo trouxe, para vocês entenderem realmente qual que é o efeito do autocompaixão e da gente entender realmente isso e como praticar na nossa vida essa autocompaixão. Primeiro é o estudo de caso que eu fiz na minha pós de arte-terapia, que foi para estar informando, mostrando que todas as pessoas, todos os filhos de pais separados vai aderir a algum problema emocional. Algum tipo de transtorno vai ter. E no meu estudo de caso, a pessoa que foi atendida, o trabalho de autocompaixão com ela é que ela não conseguia ter autocompaixão diante da história de vida dela, onde ela trazia muita raiva, remorso, culpa, crítica, de não entender o porquê que o pai tinha separado
dela tinha abandonado ela. E, na verdade, a criança, isso ela já era uma pessoa adulta, né? E ela foi entender no processo de arte-terapia que, na verdade, os pais não tinham separado dela. Os pais tinham se separado entre eles. E ela internalizou aquilo como criança e causou muito transtornos na vida dela. Os relacionamentos não davam certo na vida dela. E ela conseguiu entender com a autocompaixão, no final do processo, essa questão do toque, aonde eu trouxe o pai para uma experimentação do processo arteterapêutico, aonde pai e filha se reconciliaram. Qual foi o toque do olhar? Um olhar para o outro, um pedir perdão para o outro, um dizer o quanto um amava o outro, só que às vezes, quando a gente não tem esse processo de autocompaixão e entendimento, percebe quanto é difícil, quanto é sofrido, né? E por que que eu trabalho muito essa questão da autocompaixão, do toque que o Paulo trouxe, do abraço? Eu falo que eu sou do sorriso largo. Estou sofrendo nessa quarentena que eu não posso abraçar as pessoas, porque o toque, o abraço, o sorriso, tudo é terapêutico. E isso a gente agrega na vida da pessoa, porque a gente não sabe a pessoa ali do lado, que está ali no celular, que nem olha na sua cara, o que ela está passando. E às vezes um bom dia já vai fazer muita diferença na vida dela. E eu quero colocar um relato meu, como psicólogo é perfeito, não tem problema, é auto. Não, não é. Nós somos humanos, nós somos gente, nós estamos em constante transformação também. Mas antes de ser psicóloga, eu trouxe muitas questões que eu não entendia na minha vida, que eu fui aprender o poder da autocompaixão quando eu fui até o meu pai e pedi perdão para ele, mesmo achando que é ele que deveria pedir perdão para mim. Mas eu fui até ele e pedi perdão. Por quê? Gente, isso só gerou em mim ansiedade, estresse, amargura, mau humor, depressão. E daí, com o meu tratamento, com a minha terapia, entendendo esse processo de autocompaixão, eu aprendi uma coisa: não queiram ter razão de nada, queiram a sua paz interior. E quando a gente entende isso, faz tanto sentido na nossa vida e a nossa saúde melhora, a nossa saúde psíquica melhora, a nossa saúde emocional melhora, a nossa saúde social melhora. Então, eu me permiti. Por isso que o Paulo colocou muito bem. É fácil, não, porque depende de mim. Eu preciso dar o primeiro passo. E às vezes a gente espera com que o outro dê o passo, né? Então, a autocompaixão é um processo de atitude. Eu preciso ter a atitude de colocar aquilo na minha vida, colocar em prática na minha vida. Eu quis trazer um pouquinho essa experiência para vocês aderirem à importância desse toque, como ele é necessário na nossa vida. Isso. E aí, você falou dos pais, né? Quando você estende essa autocompaixão para você, para nós mesmos, né? Para você mesmo, quando a gente se sente inseguro, os autores do livro, eu vou já indicar um livro aqui, eles falam, né? Que é como receber conforto de um dos pais. Às vezes a gente não teve o afeto, o carinho dos pais, mas quando você estende essa autocompaixão para você mesmo, né, esse toque calmante, né, no momento em que você se sente inseguro, é como receber realmente esse conforto de um dos pais, né? Eu Vou indicar quero aqui um esse livro, livro. Já o quero livro esse que livro, foi, Paulo. é aquele, né? Gente, nossa live hoje, ela foi inspirada, acho que vai ficar ao contrário, mas foi inspirada nesse livro, muito bom para quem quer se aprofundar e para quem quer entrar em contato com esse tema da autocompaixão, né? Manual de Mindfulness e Autocompaixão, um guia para construir forças internas e prosperar na arte de ser seu melhor amigo. Então, aqui existem várias técnicas dentro da autocompaixão, do mindfulness também, né, dessa questão da consciência plena. Existe exercício, existem muitas reflexões que são muito pertinentes dentro de tudo isso que a gente comentou, né? Então, que a gente possa, né, o desejo de hoje é que a gente possa estar substituindo essa nossa voz, né? Quando a gente é autocrítico, é como se tivesse uma voz na nossa cabeça, né?
E geralmente, quando a gente vai investigar essa voz que nos diz que nós erramos, que nós falhamos, eita, vai já encerrar, vai já cair aqui. Enfim, que a gente possa trocar essa autocrítica pela autocompaixão, pela voz autocompassiva, né? Nos cuidando, nos comportando, nos acalmando. Tá em 15 segundos, gente. Muito obrigado Um pela beijo participação para de quem vocês. participou. Fiquem Tchau, ligados que Rejane, foi um tem e-book prazer. nascendo, né, Paulo? Nós Sim, tem uma vamos lançar novidade aí, a um gente vai e-book. trazer. Ótimo.